Então tá. Nomenclatura dos hidrocarbonetos. A nomenclatura dos hidrocarbonetos é definida através da combinação de três partes. Quem são essas partes? Prefixo, intermediário, ou também chamado de infixo, e sufixo. O sufixo é a parte final do nome. Toda vez que estivermos falando de hidrocarboneto, o sufixo vai ser o O. O prefixo indica a quantidade de carbonos. O intermediário identifica o tipo de ligação. E o sufixo indica a que grupo funcional o composto pertence. Nesse caso, estamos estudando o hidrocarboneto. Confira a lista abaixo de prefixos intermediários que são combinados para designar os hidrocarbonetos. Então, aqui tem até o 10, que normalmente são o tamanho das cadeias que a gente mais usa. Se numa cadeia carbônica eu tenho um carbono, a primeira parte da palavra, a primeira parte do nome do composto, que é o prefixo, eu vou usar met. 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 ep, 8 oct e 9 non e o 10 dec. Quem são os intermediários? Quem é que vai designar a parte do meio, o infixo do nome do composto? São os tipos de ligações, a simples, dupla, tripla ou duas duplas. Se na estrutura tiver apenas ligações simples, eu vou usar o intermediário, o infixo one. Se tiver dupla, n. Se tiver tripla, in. Se tiver duas duplas, di, porque vem de duas, mais n, então di, n. Observe alguns exemplos. Nessa estrutura aqui eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Qual é o prefixo de 4? Voltando lá, 4 é but. Então, o primeiro nome desse composto vai ser but. Tem apenas ligações simples. Qual é o infixo? Qual é o intermediário que eu vou usar? Ligações simples, an. But mais an, butan. Como eu estou falando de hidrocarbonetos e toda vez que for hidrocarboneto eu vou usar o final O, então o nome dessa palavra vai ser butano. Juntando but mais ano mais O, esse composto químico recebe o nome de butano. Exemplo 2. Quantos carbonos eu tenho? 2. Prefixo de 2, et. Ligações duplas, vou usar o quê? N. Hidrocarboneto, vou usar o quê? O. Então, et mais N mais O é teno. E assim a gente vai fazendo. Exemplo 3. 4, vou usar but. Ligações dupla, vou usar N. E o sufixo do hidrocarboneto é O, então buteno. Ok? Nesse caso, devemos numerar os carbonos da cadeia a partir da extremidade mais próxima da dupla. Nesse caso aqui, que eu tenho insaturações, ligações duplas ou tripla, normalmente vocês vão encontrar um nome com um número na frente. Esse número indica aonde que está a insaturação. Nesse caso aqui, ela está no carbono 1 e no carbono 2. Tá, mas e por qual lado eu vou começar a contar para mim saber se é esse ou se é esse que é o carbono 1? Nesse caso, por enquanto, esse tipo de cadeias que nós estamos estudando, eu vou contar do lado mais próximo às insaturações. Então, aqui é 1, 2, 3 e 4. Então, essa insaturação está no carbono 1. Então, seria buteno 1. Normalmente no 1 vocês não vão encontrar 1 porque não é necessário numerar, porque eu já sei que está no 1, mas normalmente a partir do 2 já é obrigatório fazer essa numeração. Nesse segundo exemplo aqui, a mesma estrutura, o mesmo composto buteno, aqui a insaturação já está entre 2 e 3, então vou pegar o primeiro carbono, que vai ser o carbono 2. Então a resposta seria buteno 2. Se em outro exemplo tivesse no 3, seria buteno 3 e assim por diante, ok? Essas regras, elas são conforme uma organização. Vocês vão ouvir muito isso.
Segundo a IUPAC, o que é que quer dizer IUPAC? É uma União Internacional de Química Pura e Aplicada, que foi uma organização entre vários químicos, não me lembro agora no momento qual é a data específica, mas eles reuniram e reformularam as leis químicas que vinham desde lá da alquimia para essas novas regras, que os nomes seriam conforme a sua composição e não conforme os elementos químicos que pertencessem. Então, é conforme as estruturas e os elementos químicos que participam. Ok? Espero ter ajudado um pouquinho.